Imagine que você é uma mãe solo dormindo profundamente às 2 da manhã, apenas para ser acordada pelo som aterrorizante da polícia tática arrombando sua porta. Luzes fortes cegam, seus olhos fuzis são apontados para seu rosto e seus filhos estão chorando no quarto ao lado. Tudo, porque alguém ligou para o 190 dizendo que você tinha uma bomba em casa. Mas a reviravolta... A pessoa que ligou não é um estranho, é sua própria irmã tentando usar a polícia como arma para destruir sua vida. O que acontece quando o sargento no comando percebe que a denúncia é uma mentira? Mas antes de testemunharmos esse confronto tenso entre uma irmã vingativa e o sistema de justiça, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias reais emocionantes. E conte nos comentários qual foi a pior traição que você já sofreu. Junte-se a nós para ver se Mariana consegue limpar seu nome antes que as mentiras de sua irmã causem uma tragédia. Às 2h03 da manhã, minha casa estava naquele tipo de silêncio que parece quase sagrado. As crianças dormiam no fim do corredor. Um deles tinha chutado o cobertor para fora da cama. O outro tinha uma luz noturna ligada lançando um brilho azul suave por baixo da porta. Lembro-me de pensar, ok, amanhã será um dia normal. E então o mundo explodiu. Um estrondo sacudiu a porta da frente com tanta força que toda a minha entrada tremeu. Uma luz branca inundou a sala de estar como se alguém tivesse ligado o sol dentro da minha casa. Polícia, mãos, mãos. Eu nem tive tempo de ficar de pé antes que uma voz gritasse novamente. Mais perto, mais ríspida. No chão, agora. Meu cérebro não foi rápido o suficiente para sentir medo. Ele apenas obedeceu. Eu me joguei. Palmas das mãos no chão. Coração tentando sair pela boca. Botas pesadas e rápidas. Gritos sobre gritos. O som de equipamentos. Rádios. Metal batendo em metal. E então eu vi. Capacetes pretos, equipamento tático, fuzis erguidos. Uma equipe tática na minha sala de estar. Não era uma patrulha comum. Não era uma batida na porta. Aquela era o tipo de cena que você vê no jornal e pensa, isso é a vida de outra pessoa. Um feixe de luz atingiu meu rosto. Não se mexa. Um homem gritou. Não estou me mexendo? Eu disse, minha voz falhando. Meus filhos estão dormindo. Por favor. Uma segunda voz mais baixa e controlada cortou o caos. Segurem. Tudo não parou, mas mudou. Como se a sala entrasse em uma marcha diferente. Virei a cabeça apenas o suficiente para vê-lo. Um sargento. Dava para notar pelo jeito que os outros policiais ouviam sem precisar de ordens. Ele entrou na luz e por meio segundo esqueci como respirar, porque eu conhecia aquele rosto. Não do tipo vi na TV. Do tipo, já estive numa sala com você antes. E a parte estranha. Quando os olhos dele pousaram em mim, a expressão dele mudou também. Como se ele me reconhecesse de volta. Ele se agachou. Não amigável, mas não cruel. Senhora, disse ele, qual é o seu nome? Mariana? Sussurrei. Mariana Lima. Ele me encarou por um momento a mais do que o necessário. Então olhou para o corredor. Crianças. Sim, eu disse. 2 estão dormindo. Por favor, não entrem lá, gritando. Ele assentiu uma vez e falou no rádio de forma breve e calma. 2 crianças na residência, devagar no corredor. Então ele olhou de volta para mim. Você tem armas na casa? Não, eu disse. Não, eu não tenho. Tenho uma faca de cozinha e um taco de beisebol que meu irmão deixou anos atrás. Nada mais. Ele não reagiu ao taco. Ele apenas manteve o foco. Tem mais alguém aqui? Não, eu disse. Só eu. Um policial atrás dele gritou. Esquerda limpa, cozinha limpa. Outra voz, movendo para o corredor. Pude ouvir uma porta abrir no fim do corredor. Uma voz mais suave agora. Ainda firme, mas tentando não estilhaçar a noite. Polícia amigão, e está tudo bem. Fiquem na cama. Minha garganta apertou tanto que doeu. Os olhos do sargento permaneceram nos meus. Escute, disse ele. Recebemos uma denúncia de que você estava armada e perigosa. Pisquei. O quê?
Ele continuou como se precisasse dizer exatamente as palavras certas. A pessoa que ligou disse que havia armas. Disse que havia uma ameaça imediata, que os policiais seriam recebidos com violência. Meu estômago revirou. Não, isso é mentira. Eu nunca... Ele assentiu levemente, como se já soubesse que eu estava dizendo a verdade. Mas ele ainda tinha que seguir o protocolo até que a casa fosse liberada. Onde está seu telefone? Ele perguntou. Na minha mão, eu disse levantando-o um pouco para que ele pudesse ver. Ele olhou para a tela, depois voltou para mim. Alguma razão para alguém fazer essa denúncia contra você, Ni? Minha boca ficou seca, porque a resposta não era complicada. Era apenas feia. Minha irmã disse calmamente. E antes que pergunte sim, ela me odeia o suficiente. Ah? Ele ficou imóvel. Não chocado, não confuso, mas como se tivesse confirmado uma suspeita. Ele se levantou e deu um passo para trás escaneando a sala como se estivesse contando as saídas. Então ele olhou para mim novamente e disse muito baixo para que apenas eu pudesse ouvir. Mariana, eu achei que fosse você. Minha pele gelou. O quê? Sussurrei. Ele exalou pelo nariz como se estivesse frustrado com o universo não comigo. Eu conheço sua irmã, disse ele, e eu conheço esse jogo. Meu coração bateu forte porque aquilo significava algo que eu não estava pronta para ouvir. Ele se inclinou novamente. Fique parada, fique calma. E quando eu disser para levantar, faça exatamente o que eu disser. Assenti mal conseguindo falar. Ele virou a cabeça para um colega e falou alto o suficiente para ser ouvido. Me traga o relatório da chamada, agora. 1 minuto depois, alguém entregou a ele uma página impressa. Ele leu rápido e vi seu maxilar travar quando chegou a uma linha específica. Ele olhou para mim. Ok, isso é pior do que eu pensava. Então ele virou a página contra o peito, como se não quisesse que fosse vista por todos na sala, e me fez uma pergunta que fez meu sangue gelar. Mariana, você tem alguma ideia de por que a pessoa que ligou afirmou especificamente que você tinha um dispositivo na casa? Um dispositivo. Encarei-o confusa. E então do corredor um policial gritou. Sargento! Crianças seguras. Nenhuma arma encontrada. A casa está limpa. O sargento não pareceu aliviado. Ele parecia ter certeza. Ele olhou para o relatório novamente e disse baixinho. Ela escalou a situação, porque ela queria que a gente arrombasse a porta. Então ele encontrou meus olhos. E agora disse calmamente. Nós vamos descobrir quem fez essa ligação hoje. Quando o relógio marcou 2h17 da manhã, a casa não parecia mais minha. Minha porta da frente estava lascada. O tapete da sala estava empurrado para o lado. Havia algemas de plástico na mesa de centro. No corredor eu podia ouvir meus filhos acordados agora, fungando confusos tentando ser corajosos, porque estranhos com vozes altas tinham invadido essa noite deles. O sargento manteve a voz baixa enquanto a equipe terminava a varredura. Certo, disse ele no rádio. Sem armas, sem dispositivo localizado. Crianças seguras. Iniciar a retirada. Você pensaria que o momento em que a polícia tática começa a recuar seria de alívio. Não foi. Parecia o choque secundário quando seu corpo percebe o que quase aconteceu e seu cérebro começa a reprisar tudo em loop. O sargento se agachou perto de mim novamente. Mariana, disse ele firme, vou pedir para você se sentar devagar. Mãos onde eu possa vê-las. Eu obedeci. Ele me guiou até o sofá como se eu fosse feita de vidro e ele não quisesse me quebrar. Então ele fez algo que me surpreendeu. Ele pegou uma folha dobrada papel oficial e colocou na mesa de centro entre nós. Este é o relatório da chamada, disse ele. É por isso que entramos com força total. Encarei o papel como se fosse radioativo. No topo tinha o horário, o endereço, o código da ocorrência. Abaixo estavam as notas frases curtas que pareciam escritas por alguém tentando falar rápido e digitar mais rápido ainda. O sargento tocou uma linha com o dedo. A pessoa afirmou que você estava armada, disse ele, que você tinha ameaçado atirar nos policiais. Minha boca secou. Eu nunca... Ele levantou a mão, não acusando, apenas controlando o momento.
Estou dizendo o que nos foi dito. Escute tudo. Ele deslizou o dedo para baixo. Ela também afirmou que havia um dispositivo na casa. Meu estômago apertou. Que tipo de dispositivo? Os olhos dele ficaram nos meus. Um dispositivo explosivo. Isso é nível de terrorismo Mariana. Isso não é meu vizinho está com som alto. Isso é pessoas podem morrer se não agirmos rápido. Senti frio por toda parte, porque agora fazia um sentido doentio o porquê de não terem batido na porta. Por que as luzes entraram como uma tempestade? Engoli em seco. Quem disse isso? Ele tocou a próxima linha. A pessoa se identificou como sua irmã. Ela deu seu nome completo, o nome dos seus filhos e descreveu a planta da casa. Meu coração caiu. Porque sim, esse é exatamente o tipo de detalhe que faz a central levar a sério. Ele virou a página ligeiramente para que Pero pudesse ver a seção com as informações do chamador. Um número de retorno estava listado. Ele nem precisou dizer. Reconheci os últimos 4 dígitos como se estivessem queimados na minha memória. É o número dela, sussurrei. O sargento assentiu uma vez tenso. Por isso eu disse que conheço esse jogo, murmurou. Porque eu já lidei com ela antes. Eu o encarei. Ele não entrou em uma longa história. Não precisava. Alvo diferente, disse ele. Mesma energia, mesma voz de preocupação urgente. A mesma confiança de que se ela falar o mundo obedece. Ele exalou pelo nariz, frustração controlada. E ela escalou a situação hoje à noite. Porque ela queria uma entrada forçada. Ela queria uma cena. Minhas mãos começaram a tremer no meu colo. Não um tremor dramático. O tipo que você tenta esconder porque não quer que seus filhos vejam você desmoronar. O sargento notou mesmo assim. Ele suavizou o tom apenas um pouco. Aqui está a parte boa. Ninguém se feriu. Seus filhos estão bem. A casa está limpa. Isso importa. Então a voz dele ficou afiada novamente. Profissional. E agora nós montamos o caso. Ele apontou para o relatório. Isso é evidência. A chamada é gravada. A central tem o áudio. Vamos puxar a gravação do 190 e o registro da ocorrência. Esse é o passo 1. Ele olhou para o corredor. Também vou pedir para um policial tirar fotos da porta. Não por drama. Mas por que danos materiais são parte do que acontece quando alguém mente para provocar uma resposta tática? Engoli em seco. Então, o que acontece com ela? Ele não prometeu fogos de artifício. Prometeu processo. Hoje à noite tomamos seu depoimento. Documentamos que as crianças estavam presentes. Preservamos tudo. Então hoje mesmo entregamos para a investigação e para o Ministério Público. Falsa comunicação de crime não é trote. É um crime que pode matar pessoas. Ele pausou, depois acrescentou calmamente. E quando é família, não torna isso menor. Torna pior. Encarei o relatório novamente. Havia uma linha que eu não conseguia parar de olhar. A linha onde a pessoa tinha dito basicamente ela é perigosa. O sargento seguiu meu olhar. Disse ele. Essa linha vai ser importante. Então o rádio dele apitou. A voz de uma operadora da central veio cortada. Sargento, a solicitante está ligando de volta. O rosto do sargento mudou imediatamente. Como se alguém tivesse acabado de confirmar que a armadilha ainda estava ativa. Ligando de volta, ele repetiu. Afirmativo, disse a central. Ela diz que precisa confirmar se vocês encontraram o dispositivo e quer uma atualização. Meu sangue virou gelo. Porque isso significava que ela não estava em pânico. Ela não estava enganada. Ela estava checando o trabalho dela. O sargento olhou para mim, depois para minha porta quebrada, depois para o relatório, e disse muito calmamente. Certo. Ele apertou o rádio. Passe ela para a minha linha. Viva voz. Ele olhou para mim, firme, quase gentil. Mariana, quero que você escute. Não fale a menos que eu mande. Assenti. O sargento colocou o telefone na mesa de centro, ativou o Viva Voz, e a voz da minha irmã encheu minha sala destruída como se ela fosse a dona do lugar. Oi, disse ela, doce como açúcar. Vocês já encontraram. A voz da minha irmã no Viva Voz soava satisfeita. Não preocupada,
não confusa, satisfeita. O sargento não respondeu imediatamente. Ele olhou para mim primeiro apenas uma verificação rápida. Então se inclinou para o telefone. Senhora, disse ele, calmo. Identifique-se. Uma pequena pausa. Então ela ficou ainda mais doce, como se estivesse falando com o suporte ao cliente. Aqui é Teresa Lima. Sou irmã dela. Fui eu quem ligou. O sargento assentiu uma vez como se esperasse por isso. Ok, senhora Lima. A senhora disse que havia um dispositivo na casa. Sim, respondeu ela instantaneamente. Um perigoso. O tom do sargento permaneceu firme, mas a sala ao nosso redor ficou tensa. E a senhora disse à central que meus policiais seriam recebidos com violência. Bem sim, disse ela como se fosse óbvio. Ela é instável. Senti minhas mãos se fecharem em punhos nos meus joelhos. O sargento ergueu os olhos para mim por meio segundo. Não reaja. Então voltou para o telefone. Senhora Lima, preciso que me diga exatamente o que a senhora relatou com suas próprias palavras. Teresa suspirou como se estivesse sendo incomodada. Eu disse que ela tinha algo em casa que poderia machucar pessoas. E ela tem crianças e eu estava com medo. O sargento interrompeu gentilmente. Em qual cômodo a senhora disse que estava? Teresa nem hesitou. Na garagem, disse ela. Perto das prateleiras. Meu estômago caiu. Porque eu não tenho garagem. Tenho uma vaga coberta pequena e um armário externo. O rosto do sargento mudou. Apenas um brilho. Ele deu um passo para o lado, os olhos varrendo minha entrada como se confirmasse o que já sabia. Então ele disse muito calmamente. Senhora, não há garagem aqui. Silêncio. Aquele tipo de silêncio onde você pode ouvir seu próprio coração e o zumbido de uma luz noturna no corredor. Teresa se recuperou rápido. Eu quis dizer a área dos fundos, ela retrucou. Você sabe o que eu quero dizer. Não faça joguinhos. O sargento assentiu como quem diz, entendi. Então perguntou, como a senhora conhece a planta da casa dela? Porque eu já estive lá, disse Teresa rápido demais. Ele não discutiu. Apenas continuou guiando-a para a armadilha. Quando foi a última vez que esteve dentro da casa dela? Outra pausa. Pequena, mas estava lá. Recentemente, disse ela. Olha, porque isso importa. Vocês vão prendê-la ou não. A voz do sargento permaneceu polida. Importa porque a senhora disse ter certeza de que havia um dispositivo. E os detalhes que deu não batem com esta residência. A doçura de Teresa rachou. Eu sei o que eu sei, ela disparou. Ela é perigosa. O sargento se inclinou para o viva-voz como se falasse com uma criança que acabou de mentir com a cara séria. Senhora Lima, a senhora tem provas. Mensagens, fotos, qualquer coisa dessa suposta ameaça? Não, disse ela imediatamente, mas eu conheço ela. Essa frase fez um dos policiais na sala exalar pelo nariz. Clássico. O sargento não mordeu a isca. Ele manteve o foco. Ok, então a senhora fez uma denúncia que acionou uma resposta tática baseada em eu conheço ela. Teresa bufou. Mas você está agindo como se eu tivesse feito algo errado. Os olhos do sargento se ergueram para mim novamente. Breve. Depois de volta para o telefone. Senhora Lima, vou ser muito direto. Sua chamada foi gravada. Esta conversa está sendo gravada. A senhora está falando com um sargento da polícia. A voz de Teresa ficou um pouco mais aguda. Tudo bem. A senhora fez conscientemente uma falsa denúncia esta noite? Ele perguntou. Teresa riu uma vez, curta e maldosa. Ai, meu Deus, você vai mesmo fazer isso na frente dela? O sargento não se moveu. Essa é uma pergunta de sim ou não. O tom de Teresa tornou-se defensivo, como se de repente ela fosse a atacada. Eu fiz o que tinha que fazer. Alguém tinha que pará-la. Minha garganta apertou. Eu podia ouvir meu filho mais velho sussurrando no corredor com medo. Mãe? O sargento gesticulou para um policial que silenciosamente foi até o corredor para manter as crianças calmas. Então o sargento disse algo que atingiu como um holofote sendo ligado. Teresa, disse ele usando o primeiro nome dela. Agora eu conheço você. A respiração dela falhou. Como é? Ele não parecia presunçoso. Parecia cansado.
Já ouvi sua voz antes, ano passado, endereço diferente, a mesma performance de pânico. Teresa ficou muito quieta. E foi aí que a ficha caiu do porquê o rosto dele parecia familiar. Eu o tinha visto na escola do meu filho. Uma palestra sobre segurança. Fila de saída. Ele tinha ajudado uma criança que ralou o joelho e agiu como se não fosse nada demais. O sargento tinha olhado para mim mais cedo como quem diz: lembro de você de uma vida normal. E agora olhava para minha irmã como quem diz: lembro de você de uma vida ruim. Ele continuou calmo como granito. Você vai me dizer onde está agora. E vai continuar na linha. A voz de Teresa subiu. Por quê? Por quê? Disse ele. Se você acionou conscientemente uma resposta tática para uma casa com crianças baseada em uma mentira. Isso não é um trote. Isso é crime. A voz de Teresa tremeu pela primeira vez. Eu estava tentando proteger. Pare! O sargento disse. Responda à pergunta. Teresa não respondeu. O sargento assentiu uma vez como se estivesse esperando por isso também. Ele olhou para outro policial e disse calmamente: rastreie o endereço dela, agora. Então ele falou no telefone novamente quase gentil, como se estivesse dando a ela uma última chance de se salvar de si mesma. Teresa, me diga onde você está. Ela estourou. Estou em casa. Qual casa? Ele perguntou imediatamente. Minha casa. Ela latiu. O maxilar do sargento travou. Preciso do endereço completo. Teresa hesitou, e nessa hesitação o sargento virou-se ligeiramente e murmurou para o policial ao lado dele. Ela está ganhando tempo, ela está tentando sair. O policial assentiu e se afastou já no rádio. Então o sargento voltou para o telefone e disse calmamente: Teresa, você escolheu às 2 da manhã de propósito, não foi. Silêncio novamente. E então ela disse, baixo, irritada, como se estivesse admitindo que escolheu um restaurante. Claro que escolhi. É quando as pessoas levam as coisas a sério. O sargento não reagiu emocionalmente, mas a sala inteira reagiu. Porque aquilo não era medo, aquilo era intenção. Ele assentiu uma vez, apertou um botão no rádio e disse uma frase que fez meu estômago cair e meu peito relaxar ao mesmo tempo. Unidades. Sigam para a residência de Teresa Lima agora. Detenção para interrogatório. Suspeita de falsa comunicação de crime e trote violento. Teresa ouviu algo na mudança da voz dele. O que você está fazendo? Ela gritou no viva voz. O sargento não levantou a voz. Estou tirando isso das suas mãos. E então ele disse calmo e final. Teresa, fique na linha. Porque nos próximos minutos, ou ela desligaria ou continuaria falando o suficiente para se enterrar. Teresa não desligou, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o ego dela. Ela honestamente acreditava que poderia sair de qualquer situação na conversa. Até mesmo de uma invasão policial com crianças na casa. Você não pode fazer isso, ela gritou no viva voz. Fui eu quem pediu ajuda, ela é perigosa. O sargento não discutiu. Ele apenas manteve o tom entediado. Porque o tédio é o que vence quando alguém quer drama. Teresa, disse ele, você disse que havia um dispositivo explosivo em uma garagem que não existe. Eu me expressei mal, ela latiu. Você também disse que os policiais seriam recebidos com violência. Ela seria, insistiu Teresa. O sargento olhou para o relatório novamente. Na gravação, disse ele, você usou a frase, ela vai atirar nos policiais. Isso não é um sentimento. Isso é uma afirmação específica. A voz de Teresa ficou mais aguda. Você está distorcendo minhas palavras. A resposta do sargento foi plana. Suas palavras estão gravadas. Ninguém precisa distorcer nada. Observei o rosto dele enquanto ouvia. Focado, controlado, como se estivesse marcando mentalmente cada frase. E então Teresa fez o que sempre faz quando sente que está perdendo o controle. Tentou me fazer de vilã novamente. Mais alto, mais maldosa. Ela está roubando dinheiro do papai. Ela deixou escapar. Ela está escondendo coisas. Ela tem dinheiro vivo. Ela tem uma arma. É por isso... O sargento cortou imediatamente. Pare. Agora você está adicionando novas alegações. Teresa congelou por meio segundo.
Eu só estou dizendo... Não, disse ele. Você está escalando novamente. E está fazendo isso em uma linha gravada. Foi aí que vi a menor mudança na postura dele. Os ombros ficaram tensos, como se ele tivesse tomado uma decisão. Ele levantou a mão para o outro policial na sala. Inicie o boletim, murmurou. O policial assentiu e começou a digitar. Então o sargento voltou para o telefone. Teresa, vou te fazer mais uma pergunta. Você está me assediando, ela gritou. Ele ignorou. Você viu pessoalmente uma arma ou um dispositivo hoje à noite? Teresa hesitou. E foi a primeira hesitação que soou como medo não estratégia. Ah, não. O sargento assentiu. Então você não viu pessoalmente uma arma ou dispositivo. Você fez a denúncia mesmo assim. Sim, porque eu conheço ela, disse ela rapidamente, tentando consertar. O sargento não deixou. Você entende que acabou de admitir que não tinha conhecimento direto da ameaça que relatou. A voz de Teresa ficou afiada. Eu tinha motivos para acreditar. O sargento a cortou novamente. Não foi isso que você disse à central. Você disse a eles que estava acontecendo agora. Ele olhou para mim, depois para o corredor. Você escolheu um horário em que as crianças estavam dormindo. Um horário em que a confusão faz pessoas se machucarem. Teresa estourou. Não se atreva a me culpar se seus homens não sabem fazer o trabalho deles. Os olhos do sargento ficaram frios. Ah, disse ele calmamente. Então você sabia exatamente o que estava desencadeando. Silêncio. Então, fracamente pelo viva voz, a respiração de Teresa mudou, como se tivesse ouvido algo ao fundo. Como sirenes. O sargento ouviu também e disse no rádio. Atualização. Uma voz crepitou de volta. Aproximando da residência. 2 minutos. O sargento assentiu uma vez e voltou para o telefone. Teresa, vou te dizer o que está prestes a acontecer. Nada vai acontecer, ela retrucou, mas a voz dela não estava mais firme. Policiais estão chegando na sua localização, disse ele. Você vai encontrá-los calmamente. Vai manter as mãos visíveis, não vai correr, não vai apagar nada. A voz de Teresa ficou estridente. Você não pode mandar polícia para a minha casa porque eu liguei para você. O tom do sargento permaneceu nivelado. Eu posso. Porque você pode ter cometido um crime. A voz de Teresa caiu para um sussurro furioso. Isso é porque você conhece ela. Ela sibilou. Porque você sente pena dela. A resposta do sargento foi quase entediada. Não, disse ele. Isso é porque você usou minha equipe como arma contra uma mãe e seus filhos. Aquela frase atingiu meu peito como um peso. Ele disse em voz alta. Ele deu nome ao que era. E dar nome torna real. Então o sargento se inclinou ligeiramente para o viva-voz. Teresa, por que você fez isso? Houve uma pausa. E então ela disse a coisa mais honesta que tinha dito a noite toda. Porque ela não percebeu que era honesto. Eu precisava que ela aprendesse, disse ela. Eu precisava que ela tivesse medo. A sala ficou mortalmente silenciosa. Um dos policiais ao meu lado murmurou, meu Deus! O sargento não reagiu externamente, mas seus olhos endureceram. Você fez isso para assustá-la, ele repetiu. Na frente dos filhos dela, Teresa tentou voltar atrás imediatamente. Digo, ela merecia. O sargento a cortou. Não, você já disse. Então o rádio dele crepitou novamente. Unidades no local. Contato feito. A respiração de Teresa ficou irregular no viva-voz. Espera, disse ela. E pela primeira vez, a voz dela soou pequena. Espera. Aguarda. Ao fundo, fraca, mas clara, ouvi uma voz masculina abafada pela distância gritando. Polícia, senhora, venha para a porta. Teresa entrou em pânico. Não vou abrir, ela começou. A voz do sargento ficou mais ríspida agora. Você vai abrir essa porta. Faça isso agora. A voz de Teresa tremeu. Isso é loucura. E então o som de fundo mudou. Passos, uma tranca de porta, vozes. O sargento levantou um dedo para nós, sinalizando para ficarmos quietos e ouvirmos. Pelo viva-voz ouvi Teresa tentando se fazer de inocente com os policiais na casa dela. Sobre o que é isso?
disse ela doce novamente, forçando a voz. A voz de um policial respondeu, firme. Senhora, temos uma gravação sua reportando um dispositivo explosivo em uma casa com crianças. Precisamos do seu telefone. O tom de Teresa quebrou. Não. E então eu ouvi. O mesmo clique frio que eu tinha ouvido mais cedo na minha própria sala. Não algemas. Um saco. Saco de evidências. Telefone apreendido. Disse o policial claro o suficiente para passar pelo viva voz. A respiração de Teresa falhou. E o sargento olhou para mim e disse calmamente. Agora, a história vai se contar sozinha. Fiquei sentada no meu sofá olhando para a porta lascada, ouvindo a vida da minha irmã virar oficial, pelo viva voz. E ao fundo na casa dela, um policial disse algo que nunca vou esquecer. Senhora, você está sendo detida para interrogatório relacionado à falsa comunicação de emergência. A voz de Teresa ficou aguda e em pânico. Detida pelo quê? Eu pedi ajuda. O policial respondeu calmo, quase cansado. Você reportou uma ameaça que admitiu não ter presenciado pessoalmente, e essa chamada causou uma resposta tática em uma casa com crianças. Teresa tentou falar por cima dele. Ela é perigosa, ela... Outro policial cortou mais firme. Pare, nós temos a gravação. O sargento na minha sala não disse, eu avisei. Ele não comemorou. Ele apenas olhou para mim com um tipo de seriedade que parece proteção. Mariana, disse ele calmamente, vou precisar do seu depoimento hoje à noite, e amanhã vou garantir que isso não seja minimizado. Assenti garganta apertada, porque essa é a parte que as pessoas não entendem sobre essas falsas denúncias. Mesmo quando ninguém se fere fisicamente, ainda é violência. Apenas terceirizada. O sargento se levantou e caminhou até o corredor onde meus filhos estavam. Ele baixou a voz ainda mais. Gentil agora. Ei, disse ele para eles. Vocês estão bem. Desculpe termos acordado vocês. Vocês estão seguros. A voz do meu filho mais velho tremeu. Vocês vão levar a mamãe? Ele perguntou. O sargento balançou a cabeça. Não, disse ele. Estamos levando a pessoa que mentiu. Aquela frase pousou como um cobertor sobre meus ombros. Alguns minutos depois, o sargento sentou-se novamente na mesa de centro com um bloco de notas. Ele fez perguntas diretas, uma de cada vez. Você tem armas? Não. Já ameaçou alguém? Não. Alguma razão para alguém alegar que você tem explosivos? Não. Seu relacionamento com a chamadora irmã? Brigadas. Hostil. Alguma ameaça anterior dela? Sim. E é aqui que a parte do hoje do título entra. Porque não foi apenas sobre o que aconteceu às 2 da manhã. Foi sobre o que acontece depois quando você força o sistema a escrever a verdade. Entreguei meu telefone a ele, não para dar um romance, apenas as provas, as mensagens, as capturas de tela, o registro de chamadas, e os olhos do sargento pausaram quando ele viu algo. Não um suspiro dramático, apenas aquela imobilidade novamente. A mesma imobilidade de antes. Que número é esse? Ele perguntou apontando. Era um contato salvo sob um nome que eu não olhava há meses, Sargento Alves. Segurança escolar. Pisquei, porque foi lá que eu o tinha visto. Meses atrás, na escola primária do meu filho. Ele tinha ajudado em uma noite de segurança e deu seu cartão caso os pais precisassem. Eu tinha salvado e esquecido. Ele olhou para mim. Por isso te reconheci, disse ele. Já conheci seus filhos, já conheci você. Ele exalou pelo nariz frustrado. E sua irmã sabia exatamente o que estava fazendo, acrescentou, porque ela não estava apenas tentando te assustar. Ele olhou para a porta quebrada. Ela estava tentando fazer você se machucar. Engoli em seco. Ele manteve o pragmatismo. Aqui está o que acontece agora. Hoje à noite documentamos a entrada forçada a seus filhos presentes, a ausência de armas, a gravação e as admissões dela. Ele escreveu por um momento. Amanhã um detetive vai acompanhar o caso. E será oferecida a você a opção de uma medida protetiva. Se ela contatar você de novo, isso importa? Assenti. Então ele disse algo que me atingiu bem no centro do peito. E você não vai pagar por essa porta sozinha. A restituição faz parte disso.
Foi quando finalmente soltei um ar que não percebi que estava segurando desde as 2h03 da manhã. No final da manhã, minha casa parecia normal de novo vista da rua, até você chegar perto e ver o compensado novo e o batente estourado. As crianças estavam cansadas. Eu estava movida a cafeína e adrenalina. E meu telefone vibrou. Um número que eu não reconhecia. Atendi esperando um detetive. Era Teresa. De outro telefone. A voz dela estava diferente agora. Não doce, tensa, controlada, com raiva, com medo. Você vai mesmo fazer isso, disse ela. Você está arruinando minha vida. Não gritei, não discuti. Fiz algo simples. Coloquei no viva-voz e olhei para o sargento que ainda estava lá terminando a papelada antes de sair. Ele assentiu uma vez, como quem diz, deixe ela falar. Teresa disse calmamente, você mandou a polícia tática para minha casa às 2h com meus filhos dentro. Ela estourou. Eu não mandei eles. Você mandou? Cortei, ainda calma. Você disse que queria que eu tivesse medo. Você disse isso na linha gravada. Silêncio. Então ela ficou baixa e cruel. Eu sou sua irmã, ela sibilou. Você não pode fazer isso comigo. E eu me surpreendi. Minha voz permaneceu firme, mas saiu com uma ponta de silêncio que eu não sabia que tinha. Ser minha irmã não te deixa mais segura, eu disse. Torna o que você fez pior. Ela inalou como se estivesse prestes a cuspir algo cruel. Mas antes que pudesse, o sargento se inclinou para o meu telefone e falou. Calmo, direto, e letal da maneira mais entediante possível. É Teresa, disse ele. Aqui é o sargento Alves. Pare de ligar para este número. A linha ficou muda. Ela desligou porque conhecia a voz dele. E ela sabia que ele não estava brincando. Mais tarde naquele dia um detetive me ligou com uma atualização. Não uma promessa. Não uma fantasia. Um próximo passo do mundo real. Teresa Lima foi interrogada, disse o detetive. O telefone dela está sendo processado. A gravação do 190 e os registros foram preservados. O caso está sendo encaminhado ao Ministério Público. Então o detetive acrescentou. E o recado que ela deixou na central ontem à noite, ela não apenas afirmou que você era perigosa. Ela afirmou que você tinha um dispositivo e que tinha ameaçado atirar nos policiais. Meu estômago apertou novamente. O tom do detetive permaneceu profissional. Isso é sério e está documentado. Quando a ligação terminou, sentei na mesa da cozinha e olhei para as tigelas de cereal das crianças, como se fossem a prova de que ainda estávamos aqui. Então fiz a última coisa que minha irmã nunca esperou que eu fizesse. Peguei o recibo do conserto da porta, grampeei ao número do boletim de ocorrência e coloquei em uma pasta. Porque isso não era sobre vingança, era sobre limites que mordem de volta. Ela queria uma cena. Ela conseguiu uma, só não a que ela imaginou. E quando ela tentou usar o sistema como arma contra mim, o sistema finalmente escreveu o nome dela.